Oi, tudo bem? Me chamo Remy Branco, sou historiador e ilustrador da Baixada Fluminense e hoje quero falar um pouco sobre histórias em quadrinhos. Quando alguém diz histórias em quadrinhos, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, provavelmente, é de uma série de quadradinhos com desenhos e balões com texto dentro. Esses quadrinhos, lidos em sequência, nos contariam uma história. Essas histórias podem ser curtas, como as tirinhas de 3 quadros, ou podem ser extensas, contadas através de vários volumes. Mas quando alguém insiste na pergunta o que são histórias em quadrinhos, percebemos o quanto pode ser difícil fazer uma definição desse conceito. Então, como historiador, primeiro gostaria de entender as histórias em quadrinhos a partir de uma perspectiva, digamos, histórica. Para nós, historiadores, as histórias em quadrinhos surgiram como um artefato cultural acessível para apreciação e consumo popular. As histórias em quadrinhos, ou HQs, teriam sua gênese no contexto das modernas técnicas de impressão e da popularização dos periódicos diários como meio de comunicação para grandes públicos. Tendo isso em mente, o surgimento das histórias em quadrinhos está diretamente ligado à segunda metade do século XIX e às transformações advindas da Revolução Industrial. Assim, as histórias em quadrinhos surgem nas páginas dos jornais que possuíam como público principal as classes trabalhadoras urbanas, que gradativamente estavam ocupando as cidades e também as fábricas. As HQs compunham parte das notícias periódicas que circulavam de mão em mão, em publicações impressas em papel. Elas acompanhavam notícias importantes, notícias efêmeras, propagandas de produtos, comentários políticos, informes e por aí vai. Ao longo da primeira metade do século XX, as histórias em quadrinhos ganharam suas próprias revistas especializadas, onde se consolidaram, mas não pararam. O século XXI e a popularização da internet é atualmente outro espaço onde as HQs podem ser encontradas em diferentes formatos e modelos. Embora não tenha sido um fenômeno exclusivamente estadunidense, com certeza foi ali onde mais se notabilizou o consumo das histórias em quadrinhos voltado para as classes populares. Consequentemente, desde seu surgimento até os dias de hoje, as HQs estiveram associadas, no senso comum, a um produto de consumo descartável e de baixo ou nenhum valor artístico ou cultural, sendo por muito tempo considerada mero entretenimento barato e descartável. Mas calma lá. Já há muito tempo, acadêmicos, artistas e pedagogos vêm repensando o lugar das histórias em quadrinhos e atribuindo a elas um status de maior valor artístico e cultural. Atualmente, as histórias em quadrinhos chamam a atenção de pensadores e teóricos, resultando no surgimento de um grande número de tentativas de definir o que são histórias em quadrinhos, suas principais características formais e estilísticas, seus limites estéticos e conceituais, o que pode e o que não pode ser considerado histórias em quadrinhos. Essas diferentes definições são muitas vezes conflitantes entre si, às vezes complementares, às vezes incompletas, às vezes teleológicas. Bom, eu não estou preocupado em bater o martelo sobre o assunto e dizer isso é certo e isso é errado. Inclusive, atualmente existem histórias em quadrinhos brasileiras, japonesas, sul-africanas, francesas, italianas, argentinas, indianas, estadunidenses, chinesas. Em praticamente todos os lugares do mundo existem histórias em quadrinhos. Existem também histórias em quadrinhos nos mais variados formatos: tirinhas de jornal, tirinhas de internet, aplicativo para leitura de histórias em quadrinhos, revistas em quadrinhos, coletâneas de histórias em quadrinhos, graphic novels e outras possibilidades mais.
Também existe uma infinidade de gêneros possíveis para as histórias em quadrinhos, como a ficção científica, o terror, a sátira política, o drama, a aventura, a autobiografia, o jornalismo em quadrinhos, a divulgação científica, o quadrinho informativo e até os quadrinhos históricos. De fato, são muitas possibilidades. Como um ilustrador, eu proponho que possamos explorar as possibilidades do que podemos fazer com histórias em quadrinhos. Vamos pensar algumas dessas possibilidades? Daqui para frente, vamos refletir sobre as histórias em quadrinhos, experimentando na prática aquilo que estamos falando, certo? Então, tenha em mãos papel, caneta, recortes de revista ou mesmo fotografias. Vamos usar o que você tiver disponível para experimentarmos um pouco, ok? Para estabelecer um ponto de partida, vamos usar como referência uma combinação simplificada de dois teóricos de histórias em quadrinhos, Scott McCloud e Chihiro Ishin. A partir da forma como eu me aproprio desses dois autores, entenderei as HQs como um conjunto de imagens justapostas no espaço, cuja finalidade é produzir uma narrativa gráfica. Logo, a particularidade das histórias em quadrinhos é que seu processo de construção narrativa não está contido apenas nas imagens isoladamente, mas através de uma relação de solidariedade cônica, ou seja, uma relação entre quadros. Partindo desse princípio, a solidariedade cônica pode ocorrer de duas formas. A primeira é sequencialmente, o meio mais comum nas histórias em quadrinhos e mais explorado por quadrinistas, e a segunda é simultânea, considerando a composição total da página como um elemento coeso e produzindo um sentido próprio. Em ambos os casos, a narrativa visual das HQs é construída a partir de uma relação quadro a quadro. Gostaria de refletir brevemente sobre cada um dos dois casos, começando pelo primeiro, a relação sequencial entre quadros. Tradicionalmente, as histórias em quadrinhos ocidentais seguem uma sequência de leitura quadro a quadro, semelhante à sequência de leitura gramatical mesmo, lendo os quadros do mais antigo para o mais recente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isto pode, em um primeiro momento, parecer até que óbvio, mas naquele momento de produzir uma história em quadrinhos, ter clareza sobre isso pode fazer toda a diferença. Então vou propor um exercício. Pegue o seu filme preferido e reconte a história desse filme a partir de 9 fotografias, ou desenhos, ou prints, o que for mais confortável e prático, ok? A ideia aqui é fazermos exercícios rápidos, então não se preocupe em fazer desenhos demorados nesse momento, tudo bem? Bom, pegue essas fotografias, ou prints, ou desenhos e as coloque em uma mesa na seguinte ordem: da mais antiga para a mais nova, respeitando a ordem dos acontecimentos do filme, da esquerda para a direita e de cima para baixo. E aí, conseguiu? Pois bem, você tem uma história em quadrinhos que possui uma solidariedade icônica do tipo sequencial. Um tipo de narrativa comum na tradição ocidental das histórias em quadrinhos. Agora, vamos refletir sobre uma coisa muito importante. Esse quadrinho originalmente era um filme, certo? Ele não foi diretamente pensado para as HQs. O que fizemos aqui foi uma adaptação. Uma observação que pode deixar claro isso é que, embora o nosso olhar para efetuar a leitura se mova em zigue-zague, da esquerda para a direita e de cima para baixo, o quadrinho que acabamos de adaptar não indica o direcionamento do nosso olhar. Apenas sabemos qual é a ordem de leitura, esquerda para a direita e cima para baixo, pois fomos educados desde cedo a entender que é assim que se lê. Parece confuso? Vamos agora pegar uma página de histórias em quadrinhos e analisar
como o autor se preocupou em conduzir nosso olhar pela página. Observem, a solidariedade cônica de quadro a quadro é indicada claramente pelas linhas principais de cada quadro. Fica evidente que existe um planejamento por parte do quadrinista em conduzir o olhar do leitor pela página. Interessante, não? Isto é importante, pois, na ausência de reflexão e planejamento de uma página, o quadrinista pode acabar tornando a leitura do seu quadrinho bem menos fluida. Em uma página não planejada, o leitor pode acabar se confundindo em qual quadro olhar primeiro, qual balão de texto deve ser lido antes de qual. Isso pode gerar uma quebra no ritmo da leitura. Uma reflexão importante aqui: quebrar o fluxo de leitura e páginas onde o leitor se sente desorientado não são necessariamente melhores ou piores. Isto pode apenas ser problemático caso não ocorra de forma planejada, pois a interpretação que você pretende dar a um determinado trecho de sua história pode acabar ficando comprometido. Assim, você pode acabar dando uma intenção de leitura diferente da que você originalmente tinha pensado. Agora eu faço a seguinte pergunta: então eu poderia, a partir desse planejamento prévio da página e da relação quadro a quadro, experimentar outras possibilidades de leitura? Muitos quadrinistas já demonstraram que sim. A página a seguir é um exemplo disso. Embora os quadros estejam aqui dispostos de forma comum, a solidariedade cônica, quadro a quadro, estabelece uma relação narrativa que é diferente da tradicional. Vamos a mais um exercício? Pegue uma folha 4. Vamos contar uma história curta, em uma página mesmo. Você pode usar a história que quiser. Pode ser o trecho de uma história também. Pode ser um acontecimento. Sugiro uma história muda para que você possa exercitar a relação quadro a quadro a partir do próprio desenho. Então, desenhe uma linha que comece em um ponto da página e termine em outro ponto da página. Mas faça um zigue-zague no processo. Talvez de cima para baixo, indo, subindo e descendo, ou da esquerda para a direita e trocando as direções, como no exemplo que estou mostrando, certo? Agora, tente explorar uma relação quadro a quadro que siga o movimento dessa linha que você desenhou. Para facilitar, vamos fazer um croquis descompromissado dos principais elementos e personagens que irão guiar o nosso olhar. E aí, o que achou? Caso você seja um leitor mais ou menos familiarizado com os mangás, é bem possível que você já tenha experimentado outras relações de leitura quadro a quadro. Se for um leitor mais assíduo de histórias em quadrinhos, certamente conhece trabalhos de autores mais experimentais. O que você acha de deixar suas indicações nos comentários? Bom, agora que vimos que é possível criarmos uma narrativa que segue uma sequência de leitura não tradicional, agora eu gostaria de apresentar outra possibilidade, aquela onde podemos escolher qual caminho de leitura seguir. Como assim? Vou usar como exemplo essa página do quadrinista Nick Souzanes, em sua HQ Exaplanar. Aqui, através da figura principal, que é o cachorro, os quadros secundários, que são os animais, passaram por aquele lugar onde o cachorro está farejando. Suzanne nos demonstra que é possível termos uma variedade de direções de leituras possíveis através do quadro principal, o cachorro, e a relação que esse quadro principal tem com os quadros secundários, os animais. Não ficou claro? Vamos observar um trabalho onde esse recurso foi bastante explorado. Vejamos essa página desenhada pelo quadrinista norte-americano também, Chris Ware. Perceba as possibilidades. O trabalho de Ware pode ser lido e relido com a possibilidade de que exploremos visualmente diferentes acontecimentos, ou melhor, diferentes linhas narrativas possíveis na mesma página. Muito interessante, não? E olha,
pode até parecer desconfortável em um primeiro momento ler e até mesmo planejar histórias onde o andamento delas esteja necessariamente relacionado com uma condução do olhar que vai percorrer caminhos experimentais. Vale lembrar que muitas histórias em quadrinhos são funcionais sem ter uma preocupação tão rígida com o movimento do olhar ou essa experimentação narrativa toda que eu estou apresentando aqui. Estou apenas chamando atenção para o fato de que as histórias em quadrinhos possuem recursos narrativos próprios muito ricos. E aí, o que você prefere? Narrativas mais experimentais ou as mais tradicionais? Na verdade, não existe resposta certa. Bom, nós acabamos de pensar um pouco sobre nossa primeira possibilidade de solidariedade icônica, a sequencial. Agora, vamos pensar um pouco sobre a nossa segunda possibilidade de solidariedade icônica, a simultânea. Como dito anteriormente, a relação simultânea entre quadros diz respeito a olharmos a página como um todo. Nós observamos todos os elementos de uma página de HQ, enxergando seus fragmentos e enxergando a composição como um todo ao mesmo tempo. Bom, mais uma vez vamos contar uma história curta, ok? De uma página. Pegue uma folha A4, desenhe um cenário na folha toda. Só um rascunho de leve, indicando os principais elementos. Pronto? Agora vamos colocar 4 quadros por cima dessa página. Vamos escolher os lugares onde esses quadros irão ficar, pensando já uma sequência de acontecimentos. Pode ser uma pessoa correndo de um ponto A até o ponto B. Agora vamos adicionar um personagem que irá aparecer em cada um desses quadros, ok? Bom, embora nosso cenário principal seja um só, nosso personagem aparece 4 vezes no cenário, indicando a narrativa e a passagem de tempo. Interessante, não? Nós temos uma relação de solidariedade icônica sequencial e uma solidariedade icônica simultânea ao mesmo tempo. Podemos tirar algumas conclusões. O quadro maior do cenário representa um lugar estático no tempo, enquanto que só percebemos a passagem do tempo por causa do personagem que se move e aparece 4 vezes, em 4 momentos diferentes. Se repararmos bem, as histórias em quadrinhos costumam acontecer conforme ocorre uma passagem no tempo. Não é por acaso que estamos falando até aqui sobre formas de conduzir visualmente a narrativa. Em outras palavras, estamos exercitando formas de se conduzir o tempo em uma página de HQ. Pois bem, gostaria de trazer 2 exemplos, ou melhor, 2 possibilidades de histórias em quadrinhos onde a fluidez do tempo ocorre de maneira diferente. A primeira delas é quando o tempo em todos os quadros ocorre ao mesmo tempo. A segunda delas é quando em cada quadro temos uma temporalidade diferente. Parece confuso? Vamos analisar cada caso separadamente, ok? Vamos começar com o primeiro caso, o tempo ocorrendo ao mesmo tempo em todos os quadros. Bom, aqui vou retornar um teórico de quadrinhos já citado no início desse vídeo, Scott McCloud, em seu livro Desvendando os Quadrinhos, dentre outras coisas, se dedica a pensar as diferentes relações quadro a quadro existentes. McCloud chegou à conclusão de que existem 6 tipos de relação quadro a quadro possíveis e as nomeou da seguinte forma: 1. Momento a momento. 2. Ação para ação. 3. Tema para tema. 4. Cena para cena. 5. Aspecto para aspecto. E 6. Não sequencial. Bom, o que nos interessa aqui é a quinta relação quadro a quadro, a aspecto para aspecto. McCloud define que esse tipo de transição
aspecto para aspecto, se caracteriza pelo olhar do observador que se desloca para diferentes lugares de um mesmo momento ou cenário. MacLeod afirma ainda que, embora os quadrinhos na tradição ocidental exercitem bem pouco esse tipo de narrativa visual, na tradição dos mangás este recurso narrativo é explorado em larga escala. Vejamos uma página, por exemplo. Aqui, embora tenhamos uma série de quadros nos mostrando vários acontecimentos, não existe necessariamente um acontecimento que deva ocorrer primeiro e um outro que deva lhe seguir. O tempo aqui continua fluindo e a história continua acontecendo, mas da perspectiva do leitor, é como se o tempo estivesse parado. Ou melhor, é como se o leitor pudesse visualizar várias perspectivas de um mesmo acontecimento ao mesmo tempo. Creio que um bom exemplo é o de um segurança que, sentado de frente para uma mesa com vários monitores, pudesse observar vários ângulos diferentes de um mesmo lugar, de uma loja, ao mesmo tempo. Munido desse recurso, o mangaka Takehiko Inoue, ou no original Inoue Takehiko, constrói páginas sensacionais em um jogo de basquete. Um momento paralisado no tempo, nosso olhar percorrendo diferentes lugares, nossa atenção e tensão aumentados. Incrível, não? Porém, o mesmo recurso pode ser utilizado para produzir o efeito oposto. Por exemplo, a contemplação. Vamos mais uma vez pôr em prática o que acabamos de aprender? Pegue uma folha ou qualquer outro recurso que você estiver utilizando para quadrinizar. Neste exemplo, você pode usar uma câmera fotográfica mesmo. Vamos construir uma página de história em quadrinho do que está acontecendo neste exato momento onde você está. Você está assistindo esse vídeo no seu quarto, sala, cozinha, quintal, varanda? Desenhe-se de onde você está em um quadro. Em outro, coloque outro elemento do cenário, talvez um gato sentado no seu colo, um café esfriando em cima da mesa, uma prateleira com livros empoeirados, o relógio de parede passando. Deixe a criatividade fluir e, principalmente, tenha em mente que aqueles elementos e perspectivas que você escolher adicionar na sua página, consequentemente contam uma história. Logo, que história você quer contar com esse exercício? Quais os aspectos que você está escolhendo mostrar e por quê? Pense sobre isso. Bom, para falar de nossa segunda forma de passagem do tempo, aquela onde as temporalidades ocorrem em momentos diferentes entre si, gostaria de apresentar para vocês uma HQ chamada Aqui, do norte-americano Richard Maguire. Em Aqui, Maguire nos conta a história de um lugar ao longo do tempo. Mas como isso? Bom, primeiro ele não conta uma história necessariamente cronológica. Segundo, que ele não usa uma narrativa linear. Parece confuso, né? Mas vendo é mais fácil de entender. Maguire escolhe um ponto de observação para o leitor e nos apresenta uma visão estática de um lugar e de um demarcador temporal. Esse lugar é sobreposto por outros quadros menores de momentos diferentes do tempo daquele mesmo lugar que o observador está observando. Logo, sob aquela perspectiva específica, mas em momentos diferentes no tempo. Assim, Maguire explora uma história que vai e volta no tempo, em uma leitura que não obriga necessariamente uma ordem, explorando sempre a simultaneidade entre os quadros. Incrível, não? Agora vamos realizar um novo exercício. Escolha um lugar da sua casa. Pode ser sentado, de onde você está mesmo. Pode ser do seu lugar preferido, na varanda ou na sala. Pois bem, sente-se no seu lugar preferido e desenhe na sua página inteira a sua perspectiva desse lugar,
a sua visão desse lugar. Lembre-se, faça um esboço rápido e descompromissado. Não precisa se apegar aos detalhes e finalizações nesse primeiro momento. Apenas desenhe o que você vê. Tudo certo? Agora, imagine coisas que existiram no passado ou que você gostaria que existissem no futuro, nesse mesmo lugar, ou seja, nessa mesma perspectiva do que você está vendo agora. Adicione-as ali através de quadros sobrepostos. Você pode fazer como fez Maguire e colocar o ano ou não. Experimente possibilidades, adicione outras ideias que acha interessante para esse exercício. Agora, vamos compartilhar os seus trabalhos nas redes? Bom, atualmente a internet tem sido um dos meios mais acessíveis para divulgar nossos trabalhos. Claro, isso quando temos ao menos um celular com uma câmera razoável e disponibilidade de acesso à internet. Se esse for o seu caso, vamos a algumas dicas. As redes sociais são um espaço frequentemente usado para o compartilhamento e publicação de histórias em quadrinhos. O Instagram, por exemplo, é uma das redes usadas com frequência e é o lugar onde eu tenho mais familiaridade. Então, tendo como referência essa rede social, vamos a algumas dicas muito importantes. Então, os materiais básicos que você vai precisar para publicar suas histórias em quadrinhos no Instagram são um celular com uma câmera funcional e o aplicativo do Instagram instalado. É importante, contudo, ter em mente que as redes sociais trabalham com um número de dimensões específicas. Atualmente, o Instagram trabalha com as seguintes dimensões: o quadrado, largura e altura de 1080 pixels, o retrato ou vertical, largura de 1080 pixels por altura de 1350, e a paisagem horizontal, largura de 1080 pixels e altura de 566 pixels. Então, ao pensar suas histórias em quadrinhos para publicação online, pesquise sobre os formatos e dimensões compatíveis com a rede social que você irá publicar, tudo bem? E não se esqueça, marque o meu perfil, @remebranco, e as hashtags, hashtag Cultura Presente nas Redes 2 e hashtag Narrativa Visual para as Histórias em Quadrinhos. E aí, o que vocês acharam do exercício? Pratiquem, reassistam o vídeo, pausem, façam os exercícios novamente, reassistam esse vídeo, curtam, comentem, sigam o canal e muito obrigado.